Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo você com a graça e a paz de Jesus. Bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus, com o presbítero Sérgio Santos. Hoje teremos mais uma vez uma rica oportunidade de conhecer um pouco do poder infinito da Palavra de Deus. Convido você a abrir a Santa Palavra em João, capítulo 8, versículo do 31 ao 36. Essa palavra que o Senhor tem me dado e tem dado a você também agora, nesse momento, ela vai nos libertar, caso nós ainda estejamos presos a alguma coisa, sem ter condições de se ver livres. A palavra hoje, ela tem esse poder. Então eu convido você mais uma vez a abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 8, já estou com a palavra aqui aberta, do versículo 31 ao 36. E o primeiro tema, segundo a palavra de Deus: Jesus é a verdade que liberta. Você pode estar perguntando, não existe verdade absoluta. Eu gostaria de te dizer que isso é mentira. Eu entendo que existe a relatividade, a subjetividade. Uma verdade para fulano talvez não seja verdade na interpretação de outra pessoa. Em muitas religiões e dogmas e filosofia, em muitas crenças, muitas vezes o que é verdade para mim, para você, não é verdade para os outros. Mas eu gostaria de te dizer que Jesus, ele é a verdade absoluta. E essa verdade, ela tem todo o poder e autoridade de te libertar e de me libertar. Convido você a abrir rapidamente João, mais uma vez, capítulo 8, do 31 ao 36, acompanhe comigo, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do diabo. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre fica na casa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Ó Senhor, que palavra maravilhosa, que a tua palavra possa permanecer conosco em nossa mente, em nossas emoções, em nossas ações. Já te agradecemos, amém. Que palavra tremenda. Hoje, toda dúvida, todo achismo, a palavra do Senhor, ela tem poder para desmistificar. Ou seja, toda superstição vai cair por terra agora. Mas antes, é necessário a gente entender quem escreveu. E quem escreveu o Evangelho de Jesus, segundo João, foi o discípulo amado. Aquele, como fala lá em Mateus 4, junto com seu irmão Tiago e seu pai Zebedeu e sua mãe Salomé. Em Tiago 4, a partir do 20 e 21, ele estava trabalhando, João, consertando a rede, estava no barco junto com Tiago. E Jesus vai lá e tem um encontro, e eles não resistem ao chamado de Jesus. Eles deixam todo o trabalho que estava fazendo com o pai, e os dois se convertem e imediatamente se tornam discípulos de Jesus.
Esse evangelho maravilhoso, ele foi escrito aproximadamente, provavelmente, segundo a Bíblia, segundo a teologia, no ano, como está aqui no estudo bíblico, 69, ou antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que foi no ano 70, pelos romanos. Mas voltando aqui, esse evangelho maravilhoso, escrito pelo discípulo amado João, ele apresenta inicialmente Jesus como o Verbo de Deus, a palavra da verdade. Aí você pergunta, onde é que está isso? Lá no comecinho do evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala verbo. Verbo no grego é palavra. No princípio era o verbo. O princípio é o mesmo, lá de Gênesis capítulo 1. Início de todas as coisas. Ou seja, se é princípio, ele é antes da terra, ele é antes do mar, ele é antes dos céus, das estrelas. Porque no original é isso que se fala. Ele é antes de todas as coisas. E ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, unigênito. E nós, aqueles que entregamos a vida a Jesus, fazemos parte também de filhos de Deus por adoção. Então acompanhe comigo a maravilhosa palavra. Jesus é a verdade que liberta. Você pode agora estar no seu sofá, no seu trabalho, na sua cama. Pode estar andando, caminhando, trabalhando, eu não sei. Pode estar no lazer e você pode se perguntar nessa hora, mas eu não estou preso. Eu não estou aprisionado, encarcerado. Calma, calma. Vamos refletir um pouquinho. Muitas pessoas se encontram verdadeiramente fora das grades, das algemas, dos grilhões. Pagam seus impostos, são íntegros, mas muitas das vezes está aprisionado mentalmente, emocionalmente. Aí você pergunta, como assim? Tem pessoas que dizem que são libertas, mas a mente é sempre pensando no pior, achando que vai dar ruim, que não vai dar certo, achando que o mal vai vir a qualquer momento. Aí você pergunta, e que tipo de prisão é essa? Essa prisão é o que chamamos de fobia. A pessoa que é dominada pelo medo, a pessoa que está acorrentada, em dúvidas constantes. Mas Jesus, ele tem poder para libertar, não só dos grilhões, mas principalmente espiritualmente. Porque quando Jesus liberta a mente, é o que nós chamamos de metanoia. Metanoia. Metanoia, no grego, mudança de pensamento. E só Jesus faz isso. Eu estou falando na sua plenitude. Jesus, ele muda a tua forma de pensar. E você começa a enxergar com a luz que é Cristo. Então vamos voltar rapidamente para o contexto. O contexto a gente pode ler antes do capítulo 8. Quando a gente abre a Santa Palavra, abra comigo, João 7,38, Jesus fala assim para o povo de Israel, há mais de 2000 anos atrás, João 7,38, ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, a Santa Palavra, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aí você começa a dizer o que é esse rio de águas vivas. A gente começa a explicar de forma bem clara. Esses rios de águas vivas, você vê que fala em rios. A água simboliza a lavagem. Está tirando toda a impureza. E nós vemos que quando a água ela começa a tirar toda a impureza, ela começa a fluir com vida. No literal é com oxigênio. Mas o texto aqui de João, capítulo 7, 38, quando Jesus diz que quem crer nele
rios de águas vivas fluirão. Ele está dizendo que algum ser sobrenatural, único, vai habitar em você. Aí você pergunta, que ser é esse? Esse ser é o Espírito Santo de Deus. Como fala lá em 1 Coríntios 3,16, que diz: amados, não sabeis que vós sois santuário de Deus. Então todo aquele que crê em Jesus, ele se torna morada de Deus, porque o Espírito de Deus começa a morar na tua mente, no teu coração, e você começa todo dia a fluir em paz, em alegria, em contentamento. Isso é o que fala João 7,38. E quando a gente vai mais à frente para o contexto, a Bíblia está aqui aberta, no capítulo 8 agora, a partir do versículo 11, nós vemos aquela cena da mulher adúltera, que pela lei judaica, quem for pego no flagrante adultério será apedrejado até a morte. E nós vemos que levam aquela mulher. E cadê o homem? Já começa o erro daí. O machismo imperando naquela cultura. Apresentam a mulher a Jesus. E Jesus, de forma objetiva, escreve na terra e de forma contundente, ele fala para os acusadores: quem não tiver pecado dentre vós, atira a primeira pedra. E eles começam a se retirar, um por um. E Jesus olha para aquela mulher, como fala em João capítulo 8, a partir do versículo 11, diz: onde estão teus acusadores? Nenhum te condenou? Aquela mulher diz: nenhum, Senhor. E Jesus, sendo o dono da vida, sendo o dono da lei judaica, poderia condenar. Mas Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai em paz. Agora tem uma observação: e não pequeis mais. Então, aplicação para nós: o arrependimento não é só dizer eu estou errado. O arrependimento é você dizer eu estou errado e eu não vou voltar a cometer o mesmo erro. A gente continua ainda no contexto. João 8,12, Jesus disse para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas. Ou seja, independente se você está sendo perseguido pelo desemprego, pela doença mental, pela angústia, pela frustração, pelo desânimo, aquele que segue a Jesus sempre vai ver uma luz. Não vai existir desespero. Por quê? Porque quem anda com Jesus não anda em trevas. E agora nós voltamos de forma bem rápida para João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus a seus discípulos que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então tem uma aplicação aqui. A palavra do Senhor hoje, falada para mim e para teu coração, fala que os que permanecem na palavra de Cristo são seus discípulos. Aí você pergunta: agora eu não estou entendendo, como é que eu vou permanecer na palavra? Primeiro você tem que entender que a palavra é Jesus, você tem que permanecer em Jesus. E quando Jesus diz uma promessa maravilhosa, ele diz que nos tornaremos discípulos. Discípulo no grego é seguidor. Quem segue, imita. Quem segue, obedece. Quem segue, faz como o mestre, que é Jesus, fazia e faz. Porque ele morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou. Então ele continua fazendo na minha e na tua vida. Então acompanhe comigo, João 8,31 fala aqui: quem permanece na palavra, e essa palavra eu já disse para vocês quem é. João 1,1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. A palavra é Jesus. Então nós voltamos agora também para
o João 6,35. João 6,35 vai responder essa dúvida, esse questionamento. Eu não estou entendendo o que é que João 8,31 está dizendo. Jesus disse que se permanecerdes na minha palavra, como é que eu permaneço na palavra? Nós já entendemos que Jesus é a palavra. Para permanecer na palavra, é necessário se alimentar da palavra. João 6,35, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Se a gente vai para o literal, o que é que a gente faz com o pão? Nós nos alimentamos do pão. Existe o pão francês, o bolachão, o pão doce, independente da forma. No literal, quem é o pão da vida é Jesus. O pão do trigo que nós comemos, a gente come e torna a ter fome. Mas esse pão que é Jesus, que é o pão da vida, ele nos farta, ele nos sacia. Aí você pergunta: e como eu posso me alimentar do pão da vida? Todo dia você se alimenta do pão físico. O pão da vida, enquanto estamos aqui na terra, todo dia ele está para nos alimentar. Aí você diz: e como eu posso me alimentar desse pão? Meditando na sua palavra. Está lá em João. João falou isso, 6,35. Jesus é o pão da vida. Então nós vemos que ele, sendo o pão da vida, é prazer se alimentar desse pão. Quando você abre no Salmo 1, versículo 2, o comecinho do Salmo, o que é que diz? Fala que todo aquele que é de Deus, todo aquele que é íntegro, que é justo, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Onde está a lei do Senhor? Aqui na palavra está a sua lei, os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus juízos, os seus preceitos, a sua santa e poderosa palavra. E no Salmo 1:2 fala que quem é justificado por ele, quem é dele, quem é liberto pelo sangue de Jesus, medita de dia e de noite. Você pode agora estar perguntando: mas eu não tenho vontade de meditar. Então vá até Jesus, clame até Jesus. Eu tenho certeza que ele vai escutar o teu clamor. E quando ele escutar o teu clamor, ele vai te libertar. E você vai ter o prazer de meditar de dia e de noite. Por quê? Porque você vai ser morada de Deus. O Espírito Santo vai estar na tua mente, no teu coração, e vai te impulsionar a meditar. Então nós vemos também no versículo 32, acompanhe João 8,32, estamos acabando. Jesus ele continua dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, primeiro, para você ser liberto de qualquer vício, para você ser liberto da sua autoconfiança, porque tem gente que é escravo do ego. O ego é: eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Isso na Bíblia é pecado. É o que nós chamamos de soberba. E a soberba procede à ruína, isso é arrogância. Então em João 8,32, conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. João 14,6, ele disse que não é só a verdade, mas ele é o caminho que leva para o Pai. Ele é a verdade que liberta e ele é a vida eterna. Então, quando nós vamos conferir a palavra, no versículo 33, acompanhe comigo, João 8,33, responderam a Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Aí, o que é que eles estão dizendo? Mas a gente não é escravo. Aí Jesus fala que é. Por quê? Todo aquele que estiver na sua autoconfiança, ele já está no pecado. Aí você diz: eu não estou entendendo. Toda a honra, toda a glória é dele. Quando você bater no peito e dizer: eu sou bom, eu não preciso de ninguém, você está se colocando no lugar de Deus. Porque lá em Isaías 42, 6, 7, 8, o Senhor diz:
Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo bem, toda a bondade que existe na terra vem dele. Mesmo nós sendo maus, quando nós praticamos algum ato de bondade, é presente, é dádiva de Deus. Então nós vemos isso aqui em Colossenses 1,13. Para você ver que mesmo você se achando tão bonzinho, quando chegamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do unigênito do Pai, cheio de amor, de verdade, de glória. Então, Jesus, ele liberta todo aquele que permanece nele, versículo 31. Jesus, ele liberta, no versículo 32, todo aquele que busca conhecer ele, indo para a igreja, abrindo a palavra, orando, louvando. E no versículo 33, João 8,33, Jesus, ele liberta todo aquele que é escravo e busca e clama e entrega e confessa a ele. Então, no versículo 34, agora João 8,34, rapidamente, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Está lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Nós não estamos aqui para te julgar. Mateus 7,1 fala, não julgueis para não ser julgados. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra a verdade. E essa verdade, ela muda a nossa mente, a nossa própria mente nos julga. Todo aquele que está fazendo alguma coisa lícita pela lei, mas perante Deus é ilícito, você já está em pecado. Você já é escravo daquilo. E Jesus afirma isso em João 8,34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 1 João 3,8 fala uma coisa para todo aquele que é crente. O crente, o cristão, ele não é melhor do que ninguém, só que tem uma diferença. Essa diferença é porque Jesus está na vida do homem, da mulher de Deus, que fala que ele vos deu vida, e ainda fala mais, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É verdade que todos os homens pecam, mas aquele que teve um encontro com Jesus, ele não vive na prática do pecado. É o que fala lá em 1 João 3,8. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. É diferente daquele que é do diabo. Peca todo dia mente, todo dia fala palavrão, todo dia fofoca, todo dia fala mal de A e de B, todo dia bebe, todo dia deseja a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo. Mas aqueles que são nascidos de Deus, não. Eles pecam, mas quando eles pecam é um acidente. É um momento pelo qual eles não vigiaram, não deram atenção à palavra. Porque aqueles que verdadeiramente dão atenção à palavra, o Senhor protege, o Senhor livra. E volte para mim, estamos acabando João 8,35. Em João 8,35, Jesus diz: o escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. O que é que a palavra está dizendo? Está dizendo que todo aquele que foi libertado pelo poder, pelo sangue de Jesus, ele permanece firme. A casa, está dizendo aqui, é na presença de Deus. Aquele que está na presença de Deus, ele sempre está indo para os cultos, independente da denominação, ele sempre está indo para o quartel, que é a igreja. Nós somos a igreja, mas a igreja ela tem que estar juntas com outras igrejas, o corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele que não é de Deus, ele não permanece na igreja, ele não permanece fiel na igreja, ou seja, ele dá trabalho ao chefe no trabalho, na empresa, ele dá trabalho na faculdade, no colégio, no curso, ele dá trabalho onde quer que ele vai, ele dá trabalho no jogo de futebol, quem joga, ele dá trabalho nas festas, em tudo que é lugar ele dá trabalho.
Mas o filho não, o filho é obediente. E para nós encerrarmos agora, de forma bem objetiva, João 8,36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem nos liberta é Jesus. Quando ele liberta, ele não liberta pela metade, ele liberta por completo. E aquele que não é liberto é o que fala na palavra João 3,19. A condenação é essa, que Jesus, a luz, a sua palavra veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que Jesus, que é a luz. Então, João 3,19, nós vemos que quando nós rejeitamos entregar nosso coração a Jesus, é porque nós amamos mais o pecado, a bebida, a idolatria, a luxúria, a carnalidade, a prostituição. Mas o Senhor está aqui para te libertar de todo e qualquer vício. Ele é aquele que tem todo o poder. E você também vai receber poder dele em João 12. Quando nós entregamos a vida do Senhor, ele nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, eles oram. E a oração do justo é escutada nos céus. Então, entrega a tua vida a Jesus. Na conclusão, podemos dizer que somente Jesus é o Verbo de Deus, que tem poder para nos libertar da escravidão do pecado. Pois somente Jesus tem todo o poder e autoridade, como fala Atos capítulo 4, versículo 11. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E que o Senhor possa te abençoar. Ele é a verdade que liberta. Amém. E até o próximo. Se inscreva e compartilhe.